Olá! Nesse vídeo eu vou realizar algumas interpretações sobre os gráficos que representam o movimento dos corpos com aceleração constante. Bom, primeiramente aqui eu vou tratar da questão da derivada de segunda ordem de x. Se eu tenho uma função por exemplo, a função de x. Eu tenho a função de x que ela é x quadrado. A primeira derivada é igual a 2x e a segunda derivada é igual a 2. Se deve ao fato que já aplicando diretamente a fórmula, né, da derivada, a derivada de uma função x elevada a n é igual a n vezes x sobre n menos 1, elevado a n menos 1, na verdade. Aqui, ó, x elevado ao quadrado, x elevado a n, é igual a n vezes x elevado a n menos 1, n menos 1, no caso 2 menos 1, que é 1. Essa é a derivada da função, uma função exponencial, com expoente, na verdade. Uma função com expoente, x elevado a um expoente qualquer. Ok, feita essa questão da tabela, só apliquei a fórmula aqui, né? Não demonstrei definição nem nada, mas é a aplicação da fórmula direta. Ok, o que nós temos aqui, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu tenho a questão gráfica, né? Tenho a questão gráfica aqui, por exemplo, aqui do movimento dos corpos, que é o deslocamento do objeto em função do tempo. Quando a aceleração é constante e a velocidade varia conforme o tempo, o que acontece aqui é que eu tenho um gráfico que ele é uma parábola, ou seja, ele é uma função do segundo grau. Isso quer dizer o quê? Isso serve apenas para tabular informações, certo? Porque, ó, em 0 segundos ele se encontra nessa posição. Vou colocar aqui x1 posição. Em 1 segundo ele se encontra em x2. Em 3 segundos ele se encontra x3. Em 4 segundos x4, etc. Assim, cada segundo eu tenho uma posição relativa em metros do objeto. E o que acontece aqui? Aí nós começamos a definir, aí começa-se a definir as fórmulas, né? Por exemplo, da velocidade média. A velocidade média é a variação no espaço sobre a variação no tempo. Ou seja, isso é x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Que é aqui, ó. Se eu pego por exemplo, se eu pego do momento 0 até o momento 3. Vou pegar ali, vou riscar, ó. Do momento 0 até o momento 3. Do momento 0 até o momento 3, eu tenho essa variação aqui, ó. Aqui está x2, que é esse ponto aqui, x2, menos x1, ó. Que ele intercepta aqui, x1. Essa é a variação, x2 menos x1, sobre tempo 2, que é o tempo final, né, que eu quero do intervalo considerado, menos o tempo 1, que é o tempo inicial do intervalo considerado. Ora, essa aqui é a inclinação dessa reta determinada por esses dois pontos. Isso é a velocidade média. Ok.
Ok. É a velocidade média. A velocidade média diz quantos metros o objeto andou em determinado tempo. Por isso a velocidade é dada em metros por segundo. Digamos que a velocidade média seja 4 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo o objeto percorre 4 metros. Em 1 segundo, ó, vou escrever aqui em vermelho aqui, ó. Em 1 segundo. Em 1 segundo o objeto percorreu 4 metros. Em 2 segundos, ó, eu tenho 8 metros em 2 segundos. Em 3 metros, eu tenho 12 em 3 segundos, eu tenho 12 metros em 3 segundos. É uma razão, certo? 12 metros em 3 segundos. Se eu divido 12 por 3, dá 4 metros por segundo. Se eu divido 8 por 2, dá 4 metros por segundo. Mas isso é uma situação ideal, né? Só o quanto variou. O quanto variou, a taxa de variação, dados 2 pontos. Mas se eu quero a velocidade instantânea do objeto em determinado momento, eu preciso da variação instantânea. A variação instantânea, a velocidade, né? Digamos assim, a velocidade instantânea é igual a derivada de x em relação a t. Derivada, mas derivada de qual função? Derivada dessa função aqui, ó, que com movimento de aceleração constante, movimento uniforme de aceleração constante, movimento retilíneo uniforme com aceleração constante, ele é uma parábola, ele é uma função de segundo grau. Ou seja, aqui, ó, vou colocar aqui x de t, né? X de t igual a, digamos lá, x quadrado mais 2x mais 8. Essa aqui é a função. A velocidade instantânea, eu consigo a função da velocidade instantânea quando eu derivo essa função aqui. No caso, a derivada seria 2x mais 2. Essa aqui seria a primeira derivada de x em relação a t. Ou seja, essa expressão aqui me dá a velocidade instantânea do objeto. A velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é o coeficiente angular da reta tangente que passa no ponto que eu quero definir a velocidade instantânea. E a derivada já me dá qual é esse coeficiente no determinado ponto que eu quero. No vídeo anterior está explicado isso. Ou seja, velocidade instantânea eu consigo derivando a função da posição em relação ao tempo. Posição em relação ao tempo, com movimento de aceleração constante diferente de zero. A aceleração pode ser, ela é diferente de zero, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, a aceleração. Certo? Tá. Então digamos que eu defini ali, que eu já defini já a velocidade, né? A velocidade instantânea. Ok. Aí tem a outra questão, que é a questão da aceleração média. Que a aceleração média, o que que é? A aceleração média é igual a variação da velocidade em função da variação do tempo. Ok? E o que que é isso aqui? A fórmula é V2 menos V1, V2 menos V1, sobre T2 menos T1. O resultado disso aqui vai ser uma constante. O resultado disso aqui vai ser uma constante.
Ó, aplicando aqui na fórmula, por exemplo, essa aqui que eu tenho, que é uma fórmula de velocidade. Fórmula de velocidade sendo uma reta, ó. Vamos ver, 2x menos 2. Quando o x é 0... Não, 2x mais 2. Quando o x é 0, ó, x 0, o y é 2. Quando o x é 1, o y é 4. Quando o x é 2, o y é 6. Quando o x é 3, o y é 8. Ó. O x, na verdade, aqui é o tempo, certo? E o y é a velocidade. Porque o gráfico da função velocidade com a aceleração constante é isso aqui, ó. Ele é uma reta, mas ele é uma reta inclinada. Ele não é uma reta constante, certo? Ó, ele dá a velocidade dada em metros por segundo em função do tempo t em segundos, certo? Digamos que seja aqui, ó, 2x mais 2. No x0 aqui, y é 2. No x1, o y é 4. No x2, o y é 6. No x3, o y é 8. E o que acontece? Para mim achar a aceleração média, eu vou pegar duas velocidades, v2 menos v1, e dividir pelo tempo que elas ocorreram. Aqui, ó. v2 menos v1 e dividir pelos tempos. Aqui, ó. 8 menos 6. 8 menos 6 é 2. E 2 divididos por 1 é 2. Que aqui, ó, eu pego a variação da velocidade, ó. É essa parte do gráfico aqui que é a variação da velocidade. É 8 menos 6. Tá fora de escala aqui, mas creio que dá para entender. É 8 menos 6 divididos por 3 menos 2. Ora, 8 menos 6 é 2, divididos por 3 menos 2, que é 1. Então é 2. Aqui, ó. Uma outra questão aqui, ó. Eu tenho 8 menos 4. 8 menos 4 é 4. E 3 menos 1 é 2. Então eu tenho 4 divididos por 2, que também é 2. Quando a aceleração é constante, o gráfico da posição em relação ao tempo é uma função de segundo grau. O gráfico da velocidade instantânea é um gráfico de função do primeiro grau. E o gráfico da aceleração instantânea é igual à constante que está multiplicando a velocidade. É a taxa de variação da velocidade aqui, ó. Nesse caso específico aqui, é 2. A aceleração é constante. Isso equivale a dizer graficamente que o gráfico da aceleração não varia em relação ao tempo. Não varia em relação ao tempo. Independente aqui, ó, aqui é dada a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e aqui é dado o tempo em segundos, certo? Então o que se tem aqui, ó? Eu tenho que em 0 segundos a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Em 1 segundo, a aceleração também é 2 metros por segundo ao quadrado. Qualquer tempo aqui, a aceleração sempre vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então, o que nós temos aqui, ó, fazendo um resumo bem inteiro aqui do negócio, é: eu tenho a função da posição em relação ao tempo, que é uma função de segundo grau. Função de segundo grau.
segundo grau. A função da velocidade instantânea em relação ao tempo, ela é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau. E é também a derivada de x t. A derivada da função posição em relação ao tempo. E o gráfico da aceleração instantânea é uma função constante. Função constante. Constante. Que ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Bom, é isso que esses termos significam. Graficamente, eu fiz uma análise ali, né? Bom, mas apesar de que eu acho que ficou meio fraquinha a análise, né? Vou explicar talvez um pouco melhor aqui, né? Nossa, mas tá, peraí. Aqui, ó, nesses gráficos aqui, já que estão mais limpos aqui, dá para entender melhor, né? A função da posição em relação ao tempo, que é uma função de segundo grau, né? Que ela vai dizer qual é a posição do objeto em relação ao referencial. Digamos lá, por exemplo, assim, né? Que eu tô no autódromo vendo uma corrida de bicicletas, né? Aí eu decido marcar a partir de determinado tempo. Eu tô com o cronômetro na mão e olho lá o ciclista, ele tá correndo lá. E eu falo, não, quando ele passar da marca de 10 metros, eu começo a marcar o tempo, né? Aí ele chegou na marca, eu marco o tempo. Aí em um segundo, eu olho, né? Eu olho e constato, não, então ele está ali a 13 metros e marco em um segundo 13 metros. Em 2 segundos, ele já está em 17 metros. Ah não, em um segundo ele já está a 17 metros, beleza. Daí passado mais um segundo, ele está a 23 metros. Aí eu vou marcando. E a cada segundo eu vou marcando só a posição. Daí, se eu tenho a posição em cada tempo, eu consigo derivar depois de feito o gráfico, né? Eu consigo derivar essa função e daí eu consigo obter a velocidade média, a velocidade instantânea, a aceleração média e a aceleração instantânea. Então, acho que agora talvez tenha ficado claro, né? Beleza? É isso aí.